Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, você e qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. E voltamos para falar de gastro, né? Fazia um tempo que a gente não voltava com essa especialidade aqui. A última acho que foi o de hepatite, né? Que a gente fez com o... Com o Fábio, né, Fredão? Episódio número 9 de Caso Clínico. Esse episódio foi top, né? E o líquido acítico, né, pessoal? Também teve episódio 27 da Celeb, né? Também é da gastro. Ah, é verdade, cara. Mas agora voltando para falar de outra parte, né? A gente ficou muito em hepato, né? Agora vamos tentar falar um pouquinho de trato gastrointestinal mesmo, assim, de esôfago, falar um pouquinho de refluxo e algumas dúvidas que eu tinha antes de ler para esse episódio. É um tema um pouco indigesto, né, Pedro? Nossa. Valeu, Fred. Valeu, Rafa. Valeu, cara. Meu Deus. Segue o jogo. Que tristeza. Cara, e foi tipo um silêncio, né? Ô, Rafa, nessa semana a gente tá participando de um sorteio, né? Cara, um sorteio muito legal ali no Instagram da Mari Queiroz, Mari Queiroz 1, Queiroz com Z. Ela, junto do Rafa Kenji e da gente, nós estamos fazendo um sorteio de uma mentoria de gestão de mídias sociais com ela para médicos. Para quem não conhece, ela tem 170 mil seguidores lá no Instagram, ela manda muito bem nisso. Uma mentoria sobre intercâmbio médico no exterior com o Rafa Kenji, que foi um cara que durante a faculdade foi para Harvard, ficou um tempo lá estagiando. E a gente vai sortear um estetoscópio Littmann e um livro de medicina de emergência da USP. Você vai no Instagram da Mari Queiroz, tem lá um template de sorteio bem fácil. Tem algumas regras, você tem que seguir os 3 perfis, compartilhar o post do sorteio nos stories e marcar 2 amigos nos comentários, só isso. Pra ganhar um Littmannzinho, né? Top. Aquele Littmannzinho que some no plantão, se você sumiu o seu Littmann no plantão, tá na hora de voltar a ter um Littmann. Cara, eu sumi com o meu Littmann no meu último plantão da residência. Você acredita nisso? Foi a última gota que a residência sugou de mim, foi o Littmann. Aí, ao mesmo tempo, eu também, olha, quer saber? Fica. Cara, eu dei um plantão assim de chorar no UTI de Covid. E aí no fim do plantão meu Littmann sumiu, cara. Cara, aí no final deu vontade de desabar, cara. Mas encontrei meu Littmann. Então se você quiser um Littmann novo, ou um livro de emergência da USP, ou uma mentoria sobre gestão de mídias sociais com a Mari e de intercâmbio com o Kenji, participa lá. A gente tá gravando agora na terça, eu acabei de sair de uma live com ela, falando sobre podcasts, falando sobre como que a gente criou, por que a gente criou, o que é um podcast. Tem muita coisa bacana para quem curte esse mundo. Então entra lá no Instagram dela, Mari Queiroz 1, e assiste essa live. Fechou, Rafa, fechou. Então, pessoal, hoje o episódio é sobre doença do refluxo gastroesofágico, né? Acho que é um tema super importante de gastro aí. A gente já falou de vários temas ambulatoriais, hipertensão, tabagismo, diabetes. E agora entra a doença do refluxo, que acho que é uma doença bem prevalente, é algo que a gente vê bastante na prática e tem muita dúvida envolvida, sabe? Agora que você emendou hipertensão, diabetes e doença do refluxo, tá na esquina a tireoide, né? Eu consigo ver... Chamando, né? Tá chamando. Eu consigo ver tireoide chegando assim, ó, chegando. Mas vamos lá, uma hora vai vir. Então acho que para começar a tentar falar um pouquinho de doença do refluxo, acho que a gente pode tentar um casinho básico. Então você está no seu ambulatório, o seu consultório que seja, e chega um paciente de 56 anos, obeso, hipertenso, que foi diagnosticado em outra consulta por outro colega com doença do refluxo gastroesofágico e foi iniciado para ele omeprazol. E aí ele vem na sua consulta como retorno, referindo que ainda está sintomático. Lembrando, Fred, que você teve que perguntar se ele usava omeprazol, né? Porque o omeprazol não é considerado remédio pelos pacientes, né? Você pergunta, você toma algum remédio? Não. E omeprazol? Não, omeprazol eu tomo. Então, assim, geralmente não é considerado remédio, né? O omeprazol é quase uma vitamina. Então, esse paciente, a gente já está utilizando omeprazol. A gente vai agora tentar abordar essa doença do refluxo fora o omeprazol, né? As coisas que a gente faz além disso, né?
porque esse remédio ele tem muita coisa para ser falado, talvez valha um episódio dedicado ao omeprazol. Então a gente quer falar um pouquinho além disso. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer para esse paciente além do omeprazol. E nisso a gente vai conseguir resumir o episódio em 4 clinicagens, certo? Top. A primeira é o que a gente tem de evidência para medidas comportamentais. A segunda é quando que eu devo pedir exame complementar para esse paciente. A terceira é o que eu tenho de terapia medicamentosa além do omeprazol. E o quarto, quando vale a pena encaminhar esse paciente para uma cirurgia. Fechou? Top. Pedrão, vou começar com a primeira clinicagem, que são as medidas comportamentais. A gente sabe que o omeprazol é uma medicação que tem uma eficácia muito boa para tratar boa parte desses pacientes. Então, o que acontece na prática é que muita gente já passa o remédio e nem orienta as medidas que poderiam trazer algum benefício ao paciente. E aí, engraçado, Fred, que você comentou, hipertenso, diabético, dislipidêmico, esse paciente mais obeso, será que ele tem mais chance de ter refluxo? Será que não? Será que se emagrecer vai melhorar o refluxo? O que mais que a gente pode fazer? E aí a gente tem alguns guidelines de doença do refluxo, o guideline da World Gastroenterology Organization, de 2017, a gente tem o guideline da Associação Americana de Gastroenterologia, de 2013, e um guideline de 2014 da Associação Europeia de Endoscopia. Tá? A gente sabe que existem muitas medidas, né? Quem que aqui, né, Pedrão, você já recomendou para algum paciente, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, o cara entra com refluxo na consulta, ele vai ouvir um monte de não, né? Isso se ouvir, né, Rafa? Que nem você falou, é mais fácil prescrever do que orientar, né? Tem um médico que bota o cara de uma rigidez quase militar de hábitos e tem um médico que passa o omeprazol direto. E a gente tem que ficar aí, eu acho que talvez no meio termo. Bom, por que eu tô falando isso? A gente tem muitos fatores que têm associação com doença do refluxo, mas poucos têm evidência de que se a gente fizer uma orientação para corrigi-los, vai de fato melhorar o refluxo. Então, eu vou começar com os dois que a evidência é muito boa de que vai beneficiar o paciente. O principal é perder peso. Isso é o que tem melhor evidência, melhora pH-metria, melhora sintomas. A gente não tem evidência do paciente que é magrinho e a gente não vai orientar a perder peso desse paciente que está com IMC normal. Mas se o paciente já tiver sobrepeso ou tiver tido um ganho de peso nos últimos meses, pedir para ele perder peso certamente vai beneficiá-lo. A gente entende que o mecanismo ali é diminuição das pressões intraabdominais e em relação às torácicas, que são fatores para causar o refluxo. Além disso, a elevação da cabeceira da cama. Famosa, né? Bota um tijolo na cabeceira da cama, o paciente fica olhando para você assim, vou arranjar um tijolo. Cara, você tirou esse tijolo. Não, Fred, o tijolo é muito conhecido, cara. O tijolo é muito conhecido. Mentira. Todo mundo fala para pôr um tijolo no pé da cama, cara. Caramba, todo mundo fala isso. Na verdade, você tem que colocar qualquer coisa que eleve a cabeceira da cama 15 a 20 centímetros. O benefício dessa orientação é para pacientes que têm sintomas noturnos ou laríngeos. Tem tosse, rouquidão, por exemplo. Tá bom? Então, esse é o verdadeiro benefício. Olha que, assim, pedir pro cara emagrecer já é a coisa mais difícil do mundo, né? Eu acho que talvez seja uma das intervenções que a gente tem mais dificuldade de agir. Não sei se vocês concordam com isso. Concordo. É uma alteração do hábito, assim, muito Concordo difícil. muito. É uma coisa que é mais fácil falar do que o paciente conseguir fazer, né? É um abismo bem grande. Muito, muito grande. Deve ser uma das menores aderências. Eu não tenho esse dado, mas parece ser uma das menores aderências que a gente consegue. E o outro mais tranquilo, né? Só levantar um pouquinho, mas qualquer mudança de hábito, não sei, na minha impressão, parece algo tão difícil de fazer o paciente mudar, sabe? Não sei se vocês têm essa impressão. É por isso que eu acho bonito o lance de elevar a cabeceira, porque eu acho esse o mais fácil da pessoa fazer. Eu acho que isso é um pouco mais factível do que as outras medidas, assim. Até privação de certos tipos de comida que o Rafa deve falar. Pois é, quando a gente orienta evitar gatilhos
para o refluxo, a gente vai precisar da participação do paciente no gerenciamento da doença dele, né, Pedrão? Porque, então, Fred, é muito difícil mandar emagrecer, mas eu acho que fazer um diáriozinho do que comeu e quando teve sintomas ajudaria. Por que eu digo isso? Porque a gente tem evidências para alguns gatilhos, evidências de associação, estudos observacionais. E para outros, a gente não tem estudos. Por exemplo, chocolate não tem estudo, comida apimentada cítrica não tem, tá? Então, a gente vai precisar que o paciente tente identificar o que piora os sintomas dele e a partir daí a gente faz as orientações. Eu sei que é difícil ter tempo para fazer tudo isso, eu sei que às vezes o paciente melhora logo com omeprazol e aí você esquece, é tipo o paciente hipertenso que deixa para lá a restrição de sal porque a pressão controlou com o remédio da pressão, né? Mas em algumas situações que você precisa desprescrever o paciente, ou então que você não quer que ele fique usando uma determinada dose de omeprazol, ou você acha que tem alguma interação e você precisa diminuir ou tirar, isso é essencial. Até porque já tem recomendação da Choosing Wisely, né? De você sempre tentar reduzir / retirar o omeprazol de um paciente que está usando por doença de refluxo, né? Então, uma hora você vai tentar tirar esse remédio, e aí se o fator que causava os sintomas continua lá, seja uma comida apimentada, seja chocolate, qualquer que seja o gatilho daquele paciente, vai voltar. E aí ele, poxa, não melhorei esse omeprazol, volta o omeprazol. E aí, lembrando que, assim, para começar a falar as polêmicas do omeprazol, a gente já mencionou alguma coisinha lá no nosso episódio número 3, que é esse remédio da câncer. A gente comenta um pouquinho de omeprazol aí nesse episódio. Boa, Pedrão. Então, assim, o que a gente orienta ao paciente além disso? Existem algumas orientações de especialistas, tá? Por exemplo, evitar roupas apertadas que aumentam a pressão intraabdominal, promover a salivação com chiclete para neutralizar o refluxo ácido, evitar cigarro e álcool, mas esses são baseados em fisiologia, faz sentido, é plausível. A gente não tem evidência de que se fizer isso vai de fato melhorar, tá? As orientações variam de diretrizes para diretriz, né? A Associação Mundial de Gastroenterologia, ela critica muito, claramente na diretriz, a diretriz americana. Você ter muito gasto com o paciente com doença do refluxo, você não tentar as medidas que seriam mais fáceis de graça, mesmo que não tenham tanta evidência. E aí eles falam, né, que se a comida tiver mais gordura, aumenta a chance de DRGE e esofagite erosiva. O IMC maior risco de DRGE, como eu falei. Bebidas carbonadas com gás são um fator de risco para a doença do refluxo. Café aumenta a pirose em alguns pacientes, mas ninguém sabe se é um fator de risco dominante ou se tem coisas ali que confundam. Álcool é incerto, cigarro é incerto, mas os dois aumentam riscos também. Então, Pedrão, resumindo, elevação da cabeceira da cama e evitar refeições 2 a 3 horas antes de dormir devem ser recomendados em pacientes com sintomas noturnos. Essa é uma recomendação condicional de baixo nível de evidência pela Sociedade Americana de Gastro. Perder peso é sempre recomendado, tá? Em pacientes com sobrepeso ou que ganharam peso. E eles não recomendam parar de comer coisas que podem ser gatilho. Chocolate, cafeína, álcool, comida apimentada. O guideline americano não recomenda. O guideline da Associação Mundial fala essas ressalvas. Converse com o paciente e talvez você consiga melhorar a qualidade de vida dele e até melhorar os sintomas. E aí, galera, vocês já ouviram falar em respiração abdominal? Exercício de respiração abdominal? Cara, eu lembro de uma época que eles estavam estudando para um monte de coisa, essa porra de respiração que eles chamam de diafragmática, não é isso, Rafa? Cara, exatamente. Algumas doenças pulmonares, asma, tem gente que indica. Para refluxo, tem um estudo randomizado controlado que encontrou melhora de sintoma de pH-metria. O que seria isso? Então, melhora o refluxo se você respirar pela barriga. Os pacientes foram treinados por fisioterapeutas, foi um estudo bem pequeno, assim, com 20 pacientes, mas basicamente é respirar com a barriga, em vez de respirar com o tórax. Eu achei interessante trazer isso, porque é um negócio que eu nunca tinha ouvido falar e, de repente, funcione com alguns pacientes, né?
E aí, pessoal, eu falei que a Associação Americana de Gastro fala para evitar deitar depois de 2, 3 horas. O que vocês acham disso, assim, na prática, essa orientação, os pacientes seguem? Eu acho que isso entra naquele espectro que você mencionou, Rafael, de que faz sentido, né? Parece que faz sentido. Se você deitar, você vai horizontalizar e acabar aumentando o refluxo, né? Então, eu acho que faz todo sentido. As diretrizes orientam. Qual o intervalo? Nenhuma tem um grande consenso. Tem umas que botam 2, outras que botam 3. A Associação de Endoscopia Americana, ela escreve o seguinte: evitar comer grandes quantidades e deitar dentro de 3 horas após comer. Aí eu fico imaginando a confusão do paciente. Ô, doutor, já me falaram que tem que comer de 3 em 3 horas. Esse cara segue as 2 orientações e ele não deita, né? O dia inteiro. Então, assim, eu acho que cabe o bom senso. É aquilo que eu falei de gerenciamento da própria doença, que o paciente tem que entender. E ele tem que entender os fatores que podem piorar o refluxo dele. Essa parte de peso é tão importante, Rafa, que no guideline do Colégio Americano, eles mencionam até bariátrica, assim, mostrando que aí alguns pacientes em questionário de qualidade de vida relata melhora dos sintomas de refluxo quando após bariátrica, aí principalmente as que fazem desvio gástrico, né? Tipo Y de Roux. As que fazem só banda gástrica acaba que não tem tanto benefício assim quando comparado ao Y de Roux. Boa, Pedrão. Gostaria de saber se esses estudos corrigiram para peso. Será que esses pacientes melhoraram só porque emagreceram? Provavelmente, né? Eu não tenho essa informação, Rafa, mas provavelmente é mais culpa do peso do que da cirurgia em si, né? Até porque teve pacientes com a cirurgia de banda gástrica que teve melhora também. Então, provavelmente tem essa questão mais do peso do que da técnica cirúrgica. Legal, legal. Então, pessoal, a gente falou agora das medidas não farmacológicas, né, comportamentais, e ele já estava usando a medida farmacológica. Mas acho que uma dúvida que fica bastante no refluxo é endoscopia. Não sei se isso fica na cabeça de vocês. Todo paciente precisa de endoscopia, não precisa, etc. O fixo é aqueles sinais de alarme, né, Fred? Sinais de alarme. Então, Pedrão, isso que você comentou é importante, né? Acho que pensando sobre o doença do refluxo, a gente lembra sempre da endoscopia e tem outros 2 exames que normalmente estão juntos, né? Que é a manometria e a pH-metria. Então, só para tentar posicionar esses 3 exames, a endoscopia eu faço uma avaliação morfológica desse paciente, né? Eu vou olhar o esôfago do cara, vou ver a parte anatômica, enquanto que a pH-metria e a manometria são mais fisiológicas, né? Uma avaliação mais fisiológica desse paciente. Certo. Isso daí são os exames que é difícil conseguir, né? Cara, não é fácil, né? Principalmente pH-metria e manometria, né? Não é tão fácil, né? Então, assim, quando que a gente pensa em pedir cada um deles? Só pensando que é engraçado que a doença do refluxo ela é diferente de outras doenças em que normalmente a avaliação laboratorial é importante, né? Mas a doença do refluxo ela tem essa característica de ser muito mais anátomo-fisiológica do que eu avaliar marcadores ou algo do gênero, né? Isso quase toda a doença do trato gastrointestinal, né? Esôfago, estômago, intestino. Tem pouca função, assim, exame laboratorial, o intestino um pouco mais, a depender. Mas é muito mais aspecto e biópsia e tudo mais, né? E se não achar nada, é problema sensorial, né? Funcional. E tem muito, né? Dor abdominal funcional, né? Então, assim, pensando onde que eu vou encaixar cada um desses exames, acho que é uma coisa que é bom a gente sair daqui sabendo. Tá. Então, a principal, mais famosa é a endoscopia, né? E tem 2 indicações básicas para fazer endoscopia nesse paciente. No diagnóstico, quando ele tem algum sinal atípico ou de alarme desse refluxo. Então, se o paciente não vem com o quadro clínico típico, que é ou regurgitação ou pirose, mas ele vem com dor torácica, tosse, ou ele vem com algum sinal de alarme associado, idade mais avançada, perda de peso, etc. Se ele tiver algum desses 2, eu considero fazer uma endoscopia logo no diagnóstico. E o segundo momento em que eu vou fazer a endoscopia é se ele falhou a terapia com o IBP. Então eu fiz um diagnóstico presuntivo com o quadro clínico desse paciente, tentei o IBP. O IBP não funcionou. Putz, será que era mesmo? Aí eu faço endoscopia.
Então essas são as duas principais indicações para endoscopia nesse paciente. Quando tem sinais atípicos e não melhora EBP, é porque você fica na dúvida se isso é refluxo mesmo, né? E quando tem sinais de alarme, a dúvida é, será que é só refluxo ou já tem algo a mais, né? Boa, Pedrão. E isso é legal que você fez essa diferenciação para a gente entender o que a gente quer buscar na endoscopia, né? Então, se eu estou buscando o diagnóstico do refluxo, eu vou buscar 3 principais alterações na endoscopia que são referentes ao refluxo. As principais alterações são esofagite erosiva. Tá. E aí, esofagite erosiva, não sei se vocês lembram, é dividida naquela classificação de Los Angeles. Lembra essa história, não? Eu sei que é ABCD e eu já decorei isso uma vez. Mais um ABCD da medicina, né? ABCD, sinal vital, é um negócio que, pelo amor de Deus. Aí esse ABCD, na verdade, é só o grau de erosão e o tipo de erosão. E aí, se você tiver uma endoscopia com esofagite erosiva, grau Los Angeles C ou D, eu já posso fazer um diagnóstico de refluxo, porque isso é um achado secundário ao refluxo. Então, em alguns locais, eles consideram isso como refluxo comprovado. Enquanto que se eu faço uma terapia com IBP, não fiz endoscopia, não fiz nenhum outro exame e ele melhorou, ele fica como um refluxo presumido. Faz sentido isso para vocês? Faz. Faz sentido. E o lance é entender que às vezes o presumido é o suficiente, né? Eu não preciso confirmar em todos os pacientes. Tem horas que se eu fiz o diagnóstico presumido e o paciente ficou bem, eu não necessariamente preciso de uma endoscopia para confirmar, né? Sim, e ainda tem uma questão, gente, que é importante lembrar por que fica presumido. Eu acho que um dado importante que a gente tem que lembrar é que as dispepsias funcionais são muito comuns. Eu encontrei um estudo que viu que o efeito placebo na doença do refluxo chega a quase 20%. É muita coisa. Então, assim, é muita coisa. Tem muita gente que melhora com placebo. Então, acho que fica o presumido aí, porque às vezes o paciente tem uma dispepsia funcional e acabou melhorando com qualquer coisa que você deu. Boa, Rafa, e essa parte do presumido é importante porque, assim, eu presumo de um paciente que tem os sintomas clássicos. Então, se ele não vai ter os sintomas clássicos, mas mesmo assim ficou uma suspeita de refluxo, faz sentido eu ir atrás de tentar achar a comprovação desse diagnóstico. Então, lembrando então os sintomas que seriam atípicos, mas que podem estar associados à doença do refluxo. Dor torácica, sensação de globo faríngeo, aquela sensação de disfagia, né? Tosse crônica, rouquidão, chiado e náusea. Esses não são, a princípio, clássicos da doença do refluxo, mas podem vir da doença do refluxo. Então, esse paciente, como eu tenho dúvida, vale a pena eu tentar fazer uma endoscopia para avaliar, será que esse paciente tem refluxo ou não? E junto com isso, investigar essas causas separadamente, né? Eu posso pensar, se ele tiver dor torácica, primeiro eu investigo a dor torácica, depois eu vejo refluxo, etc. E náusea é importante que é um sintoma que às vezes vem matutino, né? É uma náusea de manhã cedo, sem você ter se alimentado ainda, pode ser doença do refluxo. E aí, em mulher, idade fértil, abre um diagnóstico diferencial importante, que a gente já mencionou que um beta-HCG não se nega a ninguém, né? Então, outros sintomas que a gente tem que prestar atenção, esses que a gente falou agora foram sintomas atípicos. Então, são manifestações atípicas do refluxo. O outro que a gente tem que chamar atenção são sinais de alarme, que é um grupo de sintomas que podem vir associados à doença do refluxo e que eu preciso prestar atenção porque eles podem estar associados a um quadro de neoplasia gastrointestinal. Os principais deles são idade maior que 60 anos, então começar, né, um quadro desse com mais de 60 anos, sangramento gastrointestinal, deficiência de ferro, e a gente comentou isso, né, no nosso episódio de anemia ferropriva, o episódio número 24, a gente comenta aí sobre a investigação na anemia ferropriva. Além disso, disfagia, perda de peso, vômitos persistentes ou presença de câncer em parente de primeiro grau. Então, agora eu vou fazer diferente. Eu não vou na endoscopia só procurar o refluxo. Eu vou procurar malignidade gastrointestinal. Boa. Tem mais alguma coisa, Fred, que altera na endoscopia? Refluxo? Isso, então a gente falou da esofagite erosiva, né? Los Angeles C e D. E além disso, tem mais duas coisas. Tem as estenoses pépticas
Então, na verdade, isso já é um grau mais avançado de doença do refluxo. E tem o esôfago de Barrett. Essas três juntas, qualquer uma dessas três, na verdade, eu posso considerar que esse paciente tem um refluxo comprovado. Se ele não tiver nenhuma dessas três, aí esse é um refluxo presumido. Ô Fred, então você falou que Los Angeles C e D. Mas e Los Angeles B? Não entra? Cara, a sacada foi o seguinte, eles viram que Los Angeles A apresentava, vários pacientes assintomáticos que não têm refluxo apresentavam essa alteração, então eles não consideraram, e Los Angeles B tem muita alteração entre examinadores. Então, para considerar comprovado, C e D, mais por isso. Não porque não tem alteração A e B, né? Mas é porque pode estar em pacientes que não tem nada e pode ter alteração entre as pessoas que fazem o exame. Entendi, Fredão. Acho que basicamente refluxo, então, seria uma doença em que o refluxo não é fisiológico. É isso, né? Porque a gente tem algum tipo de refluxo ao longo do dia. E aí, se esse refluxo for suficiente para causar sintoma ou algumas alterações patológicas, a gente considera que é uma doença. É isso, Fredão? Mais ou menos por aí? Exatamente. E quando a gente faz endoscopia, a gente está vendo, na verdade, as consequências morfológicas ou anatômicas dessa doença. Então isso aí é quase como de querer diagnosticar infarto só com alteração segmentar no ecocardiograma, né? Só lá na frente você vai ver a consequência. Exatamente, Pedrão. É bem isso. É uma alteração indireta. Agora, um outro tipo de exame que eu posso fazer, e puxando agora que você está na cardiologia, me lembra muito o mapa que a gente usa para avaliar a hipertensão, é a pH-metria. Tá. Então, como é que faz? A pH-metria é uma avaliação fisiológica que eu coloco um sensor de pH lá no esôfago do cara e fico avaliando durante 24 horas como é que está o pH nesse local. Como é que eu escolho o local? Só para vocês terem ideia de onde vem isso. Eu vejo onde é o esfíncter esofagiano inferior, pego alguns centímetros para cima e ponho ali. Não é para chegar muito refluxo ali. Existe um refluxo fisiológico, que nem o Rafa falou, mas tem até um certo nível, eu aceito. A partir disso, é para ser patológico. E aí, como é 24 horas, eu deixo com o paciente aquela listinha ou aquele papelzinho para ele anotar quando ele está tendo sintoma. Que nem no mapa, que ele anota assim o que ele estava fazendo, etc. Nesse ele anota os sintomas dele. E aí, ou no Holter, né, que ele vê a arritmia, né? Pronto, bem parecido também. E aí você vê o refluxo, a hora que ele tá com sintoma, o refluxo apareceu. E aí, usando esse método, primeiro que ele é o único que vai, assim, me fechar 100%, né? Esse é a comprovação fiel do refluxo. Enquanto o outro eu vejo só alterações secundárias, esse eu vou ver que tá tendo refluxo mesmo. E aí, nesse paciente, o que eu consigo diferenciar? 1, será que ele tem refluxo ou não? E 2, será que os sintomas dele são por refluxo? Porque aí entra o que o Rafa falou dos pacientes funcionais. Nos pacientes funcionais, eles vão ter sintoma, mas não vai ter alteração do refluxo associado. Show. Mas, Fred, como eu defino refluxo pela pH-metria? Rafa, isso é definido pela porcentagem de tempo que esse medidor de pH está exposto a ácido, ou seja, meu esôfago, né? Então, se meu esôfago estiver exposto a ácido, ou seja, está tendo refluxo, mais de 6% do tempo de medição, isso é considerado patológico. Se tiver menos que 4%, isso é considerado fisiológico, porque existe um certo refluxo fisiológico. E entre 4% e 6% eu fico na dúvida e preciso de coisas adicionais para considerar esse diagnóstico. A gente sempre tem esse intermediáriozinho, né, que precisa correlacionar com dados clínicos, né? E o pH, você considera ácido um pH de quanto? 4. pH menor que 4, eu considero refluxo ácido. Beleza. E tem outros diagnósticos que essa pH-metria pode me dar, Fred? Cara, tem algumas coisas que podem confundir, né? Então, acho que um dos principais são os que a gente já falou, que é o funcional, mas tem outro que é parecido, que é a hipersensibilidade ao refluxo. Então, como é que funciona isso? Se o paciente tem sintomas típicos ou tem sintomas de refluxo, e eu vi que ele tem menos de 4% do tempo com exposição a ácido, duas coisas mais provavelmente estão acontecendo. Ou esse paciente tem
o que a gente chama de hipersensibilidade ao refluxo fisiológico, ou seja, mesmo com aquele refluxo que é normal das pessoas terem, ele sente sintoma. E aí o que eu vou ver na pH-metria? Ele vai mandar o sintoma dele, eu vou ver que teve um refluxo naquele momento, mas se eu somar todo o tempo de refluxo, não dá mais que 4%. Esse paciente tem hipersensibilidade ao refluxo. Na hora que o paciente sentiu a pirose, teve um refluxo, mas é um refluxo fisiológico pela quantidade, né? Isso, então se eu contar no dia inteiro, nas 24 horas, se eu contar no tempo, isso não dá um tempo tão extenso. Mas naquele pequeno parte do tempo que tem, ele tem sintoma. Tá. E o outro é o funcional, onde ele vai ter sintoma, ele vai ter menos de 4% de exposição a ácido, mas o sintoma não vai bater com os refluxos fisiológicos. Então ele não vai ter nada de refluxo, nem o fisiológico, mas ele ainda assim vai ter sintoma. Esse é o paciente que eu considero que ele tem um refluxo funcional. Show. E tem o outro lado da moeda, né, Fred? Que é o refluxo não ácido, né? Que quando é maior do que 4, né? Com o pH maior que 4, eles consideram não ácido, né? Alcalino, por definição, seria maior que 7, mas é bem difícil de você ter alcalino no esôfago. Então, qualquer refluxo com pH maior do que 4, eles já consideram não ácido. Isso pode mudar a maneira como você vê a doença também, né? Mas e a manometria, Fred, que você falou? Então, você falou da endoscopia, que eu vou ver, a pH-metria, que eu vou dosar o pH e o número de eventos, e essa manometria aí que você tinha mencionado? Cara, a manometria, para refluxo, ela tem duas funções principais. Uma é porque se eu vou fazer a pH-metria, eu preciso achar esfíncter esofagiano inferior e para isso eu preciso fazer uma manometria. Justo. Então isso é um dos usos. O outro é se eu tenho alguma suspeita das doenças do esôfago. Então aí entra suspeita de acalásia, etc. Mas se você for pegar o guideline de refluxo, até que o Rafa tinha comentado, que é o guideline 2013, ele comenta que a manometria esofágica não tem nenhum papel no diagnóstico de refluxo, mas ela pode ser usada em avaliação pré-operatória. Então aquele paciente que eu vou para a cirurgia e aí eu quero ver se ele tem uma acalásia, algo do gênero. Mas, a princípio, para diagnóstico de refluxo, ele não vai ajudar tanto. Então, eu vou ficar mais na pH-metria e na endoscopia. Aí, eu queria só comentar algumas coisas. Então, a gente comentou das indicações de endoscopia, né? E aí, só indicações de pH-metria. Depois que eu já fiz a endoscopia, e na endoscopia eu não tenho evidência de refluxo, ou se o paciente não tiver resposta à terapia anti-refluxo. Essas são as duas principais indicações. E aí, se ele não tiver resposta à terapia anti-refluxo, existe um tipo de pH-metria que eu posso fazer ela enquanto o paciente está usando IBP. E aí eu vejo se, mesmo ele usando IBP, acontece o refluxo ou não. Então, será que é falha do IBP ou não? Porque, no geral, a gente faz a pH-metria sem os inibidores de bomba de próton, né? Então existe a pH-metria para diagnóstico, onde eu faço sem o inibidor de bomba de próton, porque eu quero ver ele no fisiológico, para ver como é que ele é normalmente. E no outro, eu já fiz o diagnóstico, só que eu quero saber a resposta. E nessa, ele precisa estar usando IBP para eu ver se mesmo usando IBP ele tem esse refluxo ou não. Você pode basear isso também pela sua endoscopia, né, Fred? Se sua endoscopia já tem aquelas alterações que você mencionou no começo, que são marcadores de doença do refluxo gastroesofágico, que é Los Angeles C&D, estenose péptica ou esôfago de Barrett, você já pode, o seu próximo exame, ser com o IBP, né? Porque você já tem certeza da doença. Então agora você quer saber por que o IBP não está funcionando, né? Boa. Agora, se há um quadro mais inespecífico, que você está querendo saber se é culpa do refluxo ou não, aí vai ter que sacar o IBP. Então, endoscopia, dúvida diagnóstica, sinais de alarme ou falha, e pH-metria, dúvida diagnóstica ou falha. Show. E Fred, você falou de endoscopia, pH-metria e manometria, né? E biópsia? A gente biopsia a doença de refluxo? Cara, indicações de biopsia na doença de refluxo seria se eu achar uma suspeita de esôfago de Barrett, né, para eu ver histologicamente. E a outra, existem alguns locais que comentam para você fazer uma biópsia aleatória do esôfago ou algumas biópsias aleatórias do esôfago para tentar excluir esofagite eosinofílica. Top. O tipo de esofagite que tem alguns achados clássicos, mas muitas vezes não tem nenhum achado.
e aí talvez uma biópsia aleatória me ache essa esofagite, e aí eu trato bem diferente, né? Boa. Endoscopia, então, Fred, alteração de Barrett é caracteristicamente em Isso, salmão, Rafa, né? exatamente. Eles têm essa associação com salmão Beleza. mesmo. Certo, então o nosso paciente, ele chegou utilizando o omeprazol, a gente vai orientar medidas comportamentais. Se a gente achar que ele já estava fazendo e perceber que já é um caso refratário mesmo, estava utilizando o omeprazol da maneira certa, ele deve ganhar uma endoscopia e uma pH-metria por sintomas refratários, né, Fred? Exatamente. Só que nesse meio tempo, até ele fazer esses exames, ele quer saber se tem alguma outra coisa que ele pode tomar, né? Já que o omeprazol claramente não está fazendo efeito. A ideia é tentar entender que se o paciente já está utilizando certo omeprazol, já está fazendo as medidas comportamentais, você tem que pensar em 5 principais causas do porquê que o omeprazol não está dando certo para tratar esses sintomas de pirose, né? Principalmente. A primeira é que talvez esses sintomas esofágicos não seja culpa do esôfago, né? Eu tenho que pensar se não tem alguma outra coisa, coração, alguma outra coisa que pode estar causando esses sintomas, sendo o coração o mais preocupante, né? Boa. Angina, no Angina, caso. ponte miocárdica, qualquer coisa assim pode fazer esses sintomas e às vezes você fica só investigando o esôfago e está em outro local, né? Você viu como ele jogou ponte miocárdica como Beleza. se fosse uma coisa assim tranquila, né? Ah, ponte miocárdica. Já foi até desafio já do nosso episódio aí. Eu não vou falar o episódio para não dar spoiler, né, do desafio. Mas tem um desafio aí que a resposta foi ponte miocárdica. Só lembrando disso. Então a primeira coisa você vai pensar é que a culpa não está no esôfago. A segunda é que a culpa está no esôfago, mas não é doença de refluxo, como o Fred já mencionou. Eu tenho esofagite eosinofílica, eu posso ter acalásia. Então o exame que a gente vai fazer de endoscopia e consequentemente manometria pode fazer esse diagnóstico diferencial. Aí a terceira, quarta e a quinta coisa que pode justificar o porquê que o paciente mantém sintomas apesar do omeprazol é a ideia da leitura da pH-metria. É saber se esse paciente está tendo refluxo, seja ele ácido, seja alcalino, apesar do uso do omeprazol. Se ele está tendo uma hipersensibilidade ao refluxo ou, por último, se ele está tendo um quadro funcional de pirose, né? Então, aí a pH-metria vai conseguir me ajudar nessas últimas 3 para tentar entender. É importante isso para a gente pensar mais ou menos no tratamento, né? Se esse paciente ele está tendo um quadro ácido, um quadro de refluxo ácido ainda, apesar do omeprazol, tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer aqui de medicamento. Acho que eu vou ter que começar falando dos antiácidos, né? Você está comentando da magnésia bisurada? É sério que é esse nome? Bisurada? Cara, tem uma magnésia bisurada. Nossa, aí quem serviu ao exército deu risada agora nesse momento, né? Eu lembro nessa época que eu descobri essa magnésia, a gente mandou no grupo, todo mundo riu. A magnésia bisurada eu não sei, Fred, mas assim, tem vários antiácidos, né? Bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, carbonato de cálcio. Tudo isso pode ajudar, mas é tudo sintomático, né? Nada vai resolver, nada a longo prazo tem efeito, né? Existe até a ideia de um que é mais ou menos nessa vibe, que é as formulações à base de alginato. Já ouviu falar dessa, Fred? Nossa, alginato. Já ouvi algum paciente falando que tomava e eu dei aquela passada de não sei o que é isso. A ideia é que existe um bolsão ácido, né? Um acid pocket no estômago. E que o alginato ele vai fazer uma parede, ele vai fazer uma bolha nesse bolsão, impedindo que esse bolsão vá para o esôfago e faça os sintomas de refluxo. Cara, eu já ouvi falar de alginato, pessoal da estomaterapia, Isso, de ferida. Isso. Existe usam alginato isso, né? nas feridas também, né? Não confundir alginato com alginac. Que é anti-inflamatório, né? Totalmente diferente. Outra linha, né? Eu vi no TDC que o alginac faz bem pro estômago. Pronto, quebrou tudo, né? Não, é alginato, né? Existe até estudo comparando com o inibidor de histamina 2, mas as evidências são um pouquinho piores, mas tem evidência. Tem pessoas realmente que melhoram com isso. É uma tentativa, principalmente nos refluxos ácidos. Os próprios inibidores de histamina 2 podem ajudar. Existe uma ideia de você tentar colocar um deles na dose noturna. O paciente utiliza o omeprazol, dose plena, e aí antes de dormir, utiliza
o falecido ranitidina, né, que você não encontra mais no mercado depois que teve aquele recall porque foi encontrado carcinogênicos na ranitidina, né, tá mais difícil de encontrar, mas a ideia era tentar associar um desses antihistamínico 2 para você tentar à noite. Existe muito argumento contra essa estratégia, principalmente porque o paciente, ao longo do tempo, acaba desenvolvendo taquifilaxia a esses remédios. Então, talvez o ideal seria usar eles como sintomáticos também. Utilizar só quando necessário e não utilizar de horário. Ok? Pedrão, um comentário desse conceito que você comentou, que, eu não sei, eu tinha dificuldade de entender o que... Na verdade, eu achava que era tipo um outro tipo de anafilaxia no começo, assim, quando era interno. Então, só lembrar que taquifilaxia é a perda do efeito da medicação com o uso mantido dele, né? Exato. Essa história aí da ranitidina é complicada, viu, Pedrão? Da geriatria, a gente usava porque não pode fazer o omeprazol pela sonda, porque entope, sabe? Então, tem uma formulação de omeprazol que pode fazer pela sonda e tem, acho que o lansoprazol, se eu não me engano, porque os outros são cápsulas e entopem. Aí a gente ficou numa roubada aí no hospital com a Cara, e falta tem da até uns ranitidina. outros bloqueadores H2, né? Tem a cimetidina e a famotidina, né? Mas eu não sei, nunca usei eles. E a gente... Estamos viúvos da ranitidina, essa é real. Estamos viúvos. Seguindo, existe uma outra medicação que pode ajudar os pacientes que têm ainda um refluxo, dessa vez tanto ácido quanto alcalino pode ajudar, que é o baclofeno. A ideia é que ele vai estimular o esfíncter esofagiano inferior, impedindo a passagem de refluxo. E aí, como a ação dele é mais mecânica, não importa se o refluxo é ácido ou alcalino, ele vai ajudar. É muito complicado, porque o baclofeno ele tem muitos sintomas adversos, né? Sonolência, tontura. Então, não é um remédio simples de prescrever, mas os pacientes de fato refratários dá para tentar. O baclofeno é um relaxante muscular, né? Um pouco contraintuitivo isso Rafa, aí, né, assim, Pedrão? o que a gente sabe de evidência é que o baclofeno ele reduz o número de refluxos por paciente e a duração desses episódios de refluxo, sabe? Mas, de fato, é contraintuitivo. Eu acho que se abrir o Guyton, você consegue achar uma explicação boa, assim, do porquê que esse esfíncter tem, mas não vou conseguir fazer isso agora, Rafa. Todo mundo desenterrou Todo mundo Guyton. sabe que Bernie Levy era muito melhor que Guyton, né? Por favor. Bernie Levy? Também Nunca ouvi falar. também não. Lá no Rio era só E o Gaitinho, só isso que eu te falo, eles tinham o Gaitinho também. Só quem viveu sabe, Gabi, só quem viveu sabe, tá? Gaitinho, tinha o Abinha de imunologia, tinha bons o tempos, Abinha. hein? Entre bons Vamos tempos, lá, então ironia. o baclofeno pode te ajudar, mas é um remédio com muito efeito adverso. Às vezes, quando os guidelines recomendam, ele recomenda assim, olha, faz uma tentativa, mas se der ruim, já tira. Mas, ok, né? Faz uma tentativa, se der nem tenta, mas tenta. E aí, se você está diante de um paciente com a pH-metria flagrou que não é culpa do refluxo, seja porque o paciente tinha dor no momento do refluxo ou era dor totalmente aleatória, isso é, ou era hipersensibilidade ou era funcional, aí já é um paciente bem mais complicado e que o tratamento dele vai ser principalmente com os moduladores da dor, né? Aqui vai entrar os antidepressivos, tricíclicos, os duais, até os inibidores da recaptação de serotonina pode entrar aqui, mas já é um tratamento bem mais complicado e que vai ser mais difícil de você convencer o paciente que ele está em melhora, né? Quando a gente não acha o que fazer, normalmente acaba num tricíclico, né? O geriatra... Não, o tricíclico é uma medicação que tem que ser evitada na geriatria, tá nos critérios de Beers. Mas era só um comentário. É legal, Pedrão, que você tá falando da parte funcional, só fazer um parênteses que, lembrando que isso é doença, né? A gente Exato. fica pensando assim, é funcional, então é da cabeça do paciente. Esse é o pior pensamento que pode ter pro paciente, né? Então, é só um tratamento, é uma doença diferente, então ela tem um tratamento diferente, mas distúrbios funcionais são doenças. Isso na gastro tem bastante e na neuro tem demais. E a gente vendo o resultado do nosso tratamento em pacientes que têm distúrbios funcionais, a gente realmente acredita, né? Que tem tratamento e que é uma doença mesmo. E normalmente é aquela sensação de impotência do médico, né? Ele faz o tratamento certo, mas o paciente não melhora. Aí às vezes até incomoda, né? E aí você acaba tendo essas visões de que isso não é doença, etc.
E é um paciente que normalmente demanda um pouco mais de tempo, você tem que fazer uma conversa, uma psicoterapia ali no meio da... Tentar fazer uma psicoterapia ali no meio da E aí eu consulta, quero né? finalizar essa parte de tratamento desse paciente com 2 tratamentos que não estão nos guidelines, mas que podem ser acionados e podem começar a aumentar o seu uso, né? O primeiro é que tem evidência de melhora de pirose com acupuntura. O estudo foi desenhado entre aumentar a dose do omeprazol versus acupuntura, e a acupuntura foi melhor, tá? Foi um estudo pequeno, mas teve isso. Que bom que não foi acupuntura versus omeprazol, né? Foi aumentar a Isso. dose do omeprazol. Então é para o paciente já estar Exato, refratário. perfeito, Rafa. E quando a gente estava dividindo quem que ia falar o que no episódio, eu falei, não, pode deixar que eu falo da parte da medicação. Aí o Frederico Amorim virou e falou assim, então quer dizer que você vai falar do Vonoprazan. E aí eu vou ter que ler, né? Pô, se o Fred me deu essa missão, eu vou ter que ler o que é o Vonoprazan. O Vonoprazan são os novos inibidores de bomba de próton, antagonistas competitivos com potássio. Eles tentam inibir a bomba de prótons através da bomba de potássio. E a questão é que eles não dependem do meio ácido para agir como os inibidores de bomba de próton dependem. Então, existe uma ideia fisiológica de ser superior, mas os estudos estão mostrando que eles têm efeito, muito estudo saindo de não inferioridade, mas nem tem no Brasil ainda. Então, obrigado, Fred, por ter me dado esse estímulo a ler, né? Só que lendo a mensagem minha e do Pedrão, pra vocês entenderem o que aconteceu, eu mandei assim, você vai falar do Vonoprazan? Ele mandou assim, talvez. Lógico. Aí lógico. 7 minutos depois ele me manda, se eu souber o que é isso até lá. Ou seja, ele deu uma pesquisadinha de 7 minutos. Lógico, Fred, lógico. Eu senti assim, eu não vou me dar o braço a torcer tão fácil, né? Mandei um talvez aí, porque não tava errado, né? Talvez eu fosse falar, se eu aprender o que é isso a tempo. Pronto. Talvez totalmente sem Pedrão, credibilidade. última dúvida. E os procinéticos? Bromoprida, Plasio, Domperidone, e aí? Pô, Fred, eu fui no gás para achar evidência desses remédios e a única evidência é quando tem gastroparesia. Se não tiver gastroparesia, se o refluxo não for associado à gastroparesia, não vale a pena, é só aumento do efeito adverso, aí principalmente a metoclopramida, né? Mas a domperidona também, principalmente pensando em QT, mas aí você só vai aumentar o efeito adverso e não vai ganhar vantagem em termos de sintoma. Então a ideia é, se você desconfiar de gastroparesia, aí talvez valha a pena, se não, não tem porquê. Fechado. E cirurgia, Pedrão? Onde que entra nessa Então vamos lá, brincadeira aí? quarta clinicagem seria quando eu vou encaminhar esse paciente para cirurgia, né? Que é uma dúvida também pertinente. Assim, as recomendações oficiais de que esse paciente precisa de uma avaliação cirúrgica se resume a ou falha do tratamento, então geralmente vai vir tudo num balaio, né? Você está investigando se é refluxo mesmo, já vai começando a fazer essas terapias um pouquinho mais alternativas e talvez já vale a pena encaminhar para cirurgia para pensar se esse paciente é candidato à cirurgia ou não. Uma outra boa indicação para você encaminhar é quando está tendo algum problema com o omeprazol, seja por efeito adverso do omeprazol, seja porque esse paciente não quer utilizar o omeprazol para o resto da vida. E aí você vai tentar tirar esse remédio através da cirurgia. Fechou? Tem um estudo Entendi. que saiu. Peraí. Tem um estudo que saiu no final do ano passado, outubro de 2019, no New England, tentando comparar baclofeno, que é o remédio que eu já falei, que é uma ideia no paciente que já está refratário, versus cirurgia. Só que o estudo ele foi desenhado no sentido assim, a gente vai recrutar todas as pessoas que tiverem história de pirose refratária ao inibidor de bomba de próton. E aí, eles iam fazer toda uma ideia de ver se o paciente aderiu mesmo, fazer os exames complementares e ver se é exatamente o diagnóstico de refluxo, como o Fred comentou. E aí, se no final for refluxo mesmo, aí esse paciente era randomizado entre ou cirurgia ou usar o baclofeno. Esse estudo ele recrutou no início 366 pessoas, tá, com história de refratariedade ao omeprazol. Só que quando eles iam garantindo a aderência do paciente, excluindo os que são refluxos funcionais, que dos 366, 99 foi caracterizado como funcional. Quando você vai tirando tudo isso, sobrou só 78 pessoas para serem randomizadas.
Então você conseguiu limpar muito desses Nossa. pacientes, só vendo se esse paciente estava utilizando o omeprazol de maneira correta e fazendo o diagnóstico correto de refluxo, certo? Pro desespero do pesquisador, ele ainda conseguiu tirar da cartola um benefício aí do trabalho dele, né? Tipo, O diagnóstico editorial correto. dessa edição do New England é: pense primeiro e corte depois, porque pode ser que você esteja fazendo diagnóstico de refluxo e já encaminhando para a cirurgia pacientes que não têm esse diagnóstico ainda. Por isso é importante da parte do Fred de exames complementares, né? Quando você está pensando em refratariedade. Mas, de qualquer forma, dos 78 que sobraram, teve melhora em um ano você ir para a cirurgia quando comparado ao baclofeno. Então, encaminhar esse paciente para a cirurgia depois de já estar na dose máxima do inibidor de bomba de próton foi superior à terapia alternativa que a gente tem hoje, que é o baclofeno. Isso avaliando em um ano. Tem acompanhamentos mais longos, de até 12 anos, que mostrou que a chance desse paciente ainda estar usando omeprazol, ainda necessitar de inibidor de bomba de próton, foi menor nos pacientes que fizeram cirurgia. Então, os pacientes que ficaram só na medicação acabam tendo um desmame muito difícil desse remédio, na cirurgia um pouco mais fácil, mas é óbvio que a cirurgia também pode trazer seus efeitos adversos a longo prazo, né? Por exemplo, empachamento, principalmente porque o paciente não consegue ter mais dificuldade de arrotar. Então tem os pontos negativos também, mas no geral parece ser positivo e talvez valha a pena. E acho bom comentar que existem alguns grupos populacionais que têm mais vantagem de fazer cirurgia, tá? Esses são os pacientes com sintomas típicos, aqueles que têm boa resposta ao inibidor de bomba de próton, então aqueles que têm boa resposta, mas ou a resposta é parcial, ou não quer tomar o remédio para sempre, ou tem efeito adverso, esse vai ter boa resposta à cirurgia. E aqueles que já têm alguma outra coisa cirúrgica, por exemplo, hernia hiatal, esses pacientes eles tendem a ter melhor resposta. Então, pensando no contrário, os pacientes com sintomas atípicos que não têm boa resposta com inibidor de bomba de próton, esses dificilmente a cirurgia vai conseguir resolver. Existe recomendação de guideline para evitar a cirurgia nesses pacientes, porque vai ser só um dano sem benefício. E você indica algum tipo de cirurgia, nenhum, Pedrão? Rafa, pelo amor de Deus, eu já li a parada da cirurgia com um pouco de receio de estar falando merda. Falar sobre isso me inclua fora dessa. Aí tem vários tipos de cirurgia, várias técnicas aí. Infelizmente não é no Tá de Clinicagem que os nossos ouvintes vão ouvir isso. A gente ousou fazer um post sobre tratamento clínico de apendicite. Imagina só se a gente vai mexer nesse vespeiro de novo. O mais próximo que eu posso falar disso, Rafa, é que tem uma publicação no English 2013 que é um esfíncter, putz, eu não vou falar. É um dispositivo, cara, é muito top esse dispositivo, cara. Ele bota por fora do esôfago, gente, e ele finge o esfíncter. Ele deixa o fluxo descer, mas não deixa subir. É muito massa, cara. É muito massa. Fechamos então, pessoal? Fechamos. E com um pouco de dispepsia aqui da minha parte. Bem. Lembrando, pessoal, que no TDC o Rafa ele é o mais hipocondríaco, né? Funcional. Ele percebe, ele tem sintomas de tudo, qualquer tipo. Toda vez que termina o episódio, ele sente alguma coisa diferente. Nossa, que mentira! Ele já falou a frase pra mim que sentia meu hipotireoidismo piorar. Ele falou desse jeito. Eu tenho um salve pro Sullivan Miranda. Ele é da Universidade Federal da Bahia. Ele acompanha a gente, pediu até pra gente fazer temas no futuro, e ele sugeriu um tema que é muito bom, que eu acho que eu tô desde o episódio 10 querendo trazer isso, mas é difícil, que é falar sobre insônia. Massa, né? Esse tópico é massa, né? Cara, é legal. Medicina do sono é um negócio que a gente precisa estudar, cara. Pelo menos eu tento passar 1/3 do meu dia dormindo. Não consigo sempre, mas a gente não sabe nada disso. E aí o Sullivan, ele pede pra explicar por que a gente faz piada com captopril. Tem um episódio lá no comecinho, no episódio número 2, que é o tosse com raio-x normal, que o Fred fala que captopril, eu prescrevi captopril, e a gente zoa. Porque... A gente zoa não porque a gente não gosta do captopril, é só pela posologia, né? E aí o enalapril, que você consegue fazer 2 vezes ao dia, e também consegue pegar no posto de saúde, pra que captopril,
que tem que ser de 8 em 8. Eu acho que a única vantagem do captopril talvez seja em ambiente hospitalar, que aí por ser de 8 em 8 a minha vida é menor, e aí um paciente clínico que talvez piore, mas você quer fazer algum antihipertensivo agora, aí o captopril tem um pouquinho de vantagem, mas ambulatorialmente é nalapril, né? Pelo amor de Deus. Boa, Pedrão. E eu queria mandar um salve para a Laura, que é interna lá da Escola Paulista de Medicina, e ela me mostrou que a mãe dela, a doutora Maria Luísa Brenha, é otorrino e ela adora a gente. A Laura mandou mensagem pra mãe falando que tava rodando comigo, aí ela falou, fala pra ele que a sua mãe mandou beijos e que eles me fizeram voltar a gostar da medicina com os nossos podcasts, foi o que ela falou pra gente. Muito obrigado, um abração, um beijão pra O que vocês. o Rafa não aí. falou é porque que na mensagem, o Rafa mandou o print pra gente, na mensagem, ela disse que ela é fã do Rafael Coelho. Aí sim, né? Aí sabe escolher ídolo, né? É o ídolo. Exagero dela, eu não sei nem se estava falando de mim, podia estar Pessoal, falando meu de salve vocês. para Vanessa Vieira. É uma R1 de clínica do HC aqui de São Paulo, que mandou pra gente que é fã do podcast e que tá ouvindo desde quando ela era interna. Então, brigadão, e Vanessa, espalha aí no HC o tal de clinicagem. Top. Legal, Fredão. Só reforçando aí, voltando, queria mandar um beijo para Mari Queiroz. A gente fez a live, lembrando que agora tá acabando o episódio, você entra no Instagram e assiste a nossa live lá na página dela. Em breve vai ter um link nosso para E o lá. desafio da última semana? O desafio da última semana, o episódio foi sobre rebaixamento do nível de consciência. E aí a ideia era que chegava um paciente rebaixado na sua sala de emergência e você descobre que os filhos desse paciente também estão lá no pronto-socorro pediátrico, né? Aí você, caramba, toda a família, né? Isso aí é a história clássica da intoxicação por monóxido de carbono, né? Tem outras envolvidas, mas essa seria a mais, principalmente quando fala desse sinal que o Rafael Coelho falou, dos lábios em vermelho cereja, né? Pô, lá vermelho cereja rolou no último episódio, meu Deus. Fred, você não pode ficar sem participar, cara. Você é a nossa baliza aí pra evitar loucura. Mas a ideia foi essa. Mas ele deixou passar o Verdade. salmão hoje, né? E quem acertou, e aí, ó, tem um ponto que a gente vai ter que começar a ter, vai começar a ter um problema agora, tá? Porque a pessoa que acertou, ela acertou 20 minutos depois do lançamento do episódio, sendo que o episódio tem 50 minutos de duração. Então, assim, ou ela tá ouvindo no 2.5, que é possível, ou ela pulou pro fim pra poder acertar, mas tá valendo, tá valendo. Quem acertou foi o Valendo. Júlio Zoé. Então ele é residente de clínica médica lá na UFPE, Pernambuco, e mandou um abraço pra gente aí. Valeu, Júlio, acertou, é monóxido de carbono mesmo. Alguém tem um desafio pra semana que vem? Cara, o desafio para a próxima semana é assim: chega um paciente que você suspeita de refluxo, você faz o tratamento, ele não melhorou, e aí você vai para endoscopia, que nem a gente comentou. E aí na endoscopia, você vê um achado que é um esôfago de felino. Qual doença? Meu Deus, cara. Nem ideia. Que isso? Volta às analogias com animais, né? Salmão é felino. Tá bem, pessoal. Tá bem. Vou ter que dar uma lida. Essa deve ser só jogar no Google, né? Acabei de jogar no Google e me ferrei. Só tem artigo aqui de veterinária, não achei o esôfago de felino do Fred, viu? Vai bom, não. Pessoal, lembrar de seguir a gente no @tadclinicagem, lembrar de mostrar esse episódio para a pessoa que ainda não ouve o TDC, principalmente se você já indicou e ele não ouviu, porque pode ser que ele tenha escutado o primeiro episódio. Aquele episódio onde a qualidade tá ruim, tá tudo uma bagunça, tem barulho de água no episódio, que alguém tava servindo água. Fala pra ele ouvir esses últimos, o que você mais gosta, um caso clínico interessante, ou esse aqui de refluxo. E eu não tô no primeiro, né? E não tá com a ausência do carioca preferido, né? Se você gosta de mim, fala pra ele ouvir hoje. Outro, se você não gosta de mim, fala pra ele ouvir o primeiro mesmo. Tabagismo, também não tô. Outra opção, tabagismo é melhor. Tá bem. O cara Marcos que ele não tá, né? Existe um ressentimento aí, né? Não, eu ouvi no aeroporto esse episódio. Então ele ficou marcado pra mim. Top. Estou com saudades de João Mendes.
Saudades. É verdade, verdade. Eu queria deixar aqui que eu estou com saudade, João Mendes. Não estão se encontrando, né? É o amor proibido. Faz tempo que eu não encontro o João Mendes, estou com saudade. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Falou, falou, falou. Falou. Qual que é a resposta, Fred? Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.